Quem já teve uma lesão no manguito rotador sabe o quão frustrante pode ser. Parece que nunca sara de verdade. Mas por quê? O verdadeiro mistério não é o rasgo no tendão em si, mas o que acontece depois. Hoje a gente vai mergulhar fundo, bem fundo mesmo, no nível microscópico para entender por que essa cicatrização tantas vezes dá errado. E olha, não é um problema pequeno. As rupturas do manguito rotador são a causa de quase metade de todas as dores e problemas no ombro. Pensa só, praticamente 1 em cada 2 casos de dor no ombro tem a ver com isso. É um problema enorme e super comum. Agora, se prepare para este número que mostra a real dimensão do desafio. Mesmo depois da cirurgia, a chance de o tendão romper de novo em lesões muito grandes pode chegar a impressionantes 94%. É quase certeza de que o problema vai voltar. Isso é um sinal bem claro de que tem algo muito mais complexo acontecendo ali, algo que só a cirurgia não está conseguindo resolver. Então, o que está vendo? Se costurar o tendão não é a solução definitiva, quem é o verdadeiro vilão dessa história? Acontece que, talvez, o foco esteja no lugar errado. A resposta não está no tendão, mas sim no músculo. O grande problema é um processo silencioso e destrutivo que começa assim que a lesão acontece, a atrofia muscular. Bom, então vamos lá. Para desvendar esse mistério, vamos ter que agir como detetives. É hora de ir direto para a cena do crime. E essa cena não é o ombro em si, mas algo muito, muito menor. A gente vai descer até o nível celular, onde a verdadeira batalha pela sobrevivência do músculo está acontecendo. O nosso ponto de partida é este aqui, o músculo supraespinhal. Ele é um dos mais importantes do manguito rotador, essencial para a gente levantar e girar o braço. E, na maioria das lesões, ele é a principal vítima. É aqui que toda a cascata de problemas começa. Só que olhar para o músculo inteiro é como olhar para um prédio do outro lado da rua. Não adianta muito. Para achar o nosso culpado, a gente precisa entrar nesse prédio, pegar o elevador e ir até o andar exato onde o problema está acontecendo. O verdadeiro culpado não está no tecido, mas dentro de cada célula. Então, vamos dar um super zoom. Todo músculo é formado por milhares e milhares de fibras musculares, que são as suas células. É lá dentro, no interior de cada uma delas, que a coisa acontece de verdade. É nesse campo de batalha minúsculo que se decide se o músculo vai se recuperar ou se deteriorar. E chegamos. Essa estrutura aí é a mitocôndria. Pense nela como a usina de força de cada célula. Ela que produz toda a energia que o músculo precisa para contrair e funcionar. Essencial para a vida, certo? O problema é que, numa lesão do manguito rotador, essa usina de energia se transforma na cena do crime. Ok, já identificamos o local do crime. Agora, qual foi a arma? Pense assim, toda usina de energia ao gerar eletricidade solta fumaça, certo? Poluição. Com as nossas usinas celulares, as mitocôndrias, acontece algo parecido. Elas produzem um tipo de fumaça tóxica. E é exatamente aí que o problema começa. Essa fumaça tóxica tem um nome: espécies reativas de oxigênio, ou EROS, para abreviar. E elas são um subproduto normal do metabolismo. O nosso corpo tem sistemas de limpeza para lidar com elas. O problema é que a lesão do manguito rotador cria uma verdadeira tempestade, uma produção tão grande de EROS que o sistema de limpeza simplesmente não dá conta. E o mais curioso é que essas EROS não são vilãs por natureza. Pelo contrário, em pequenas quantidades, elas são vitais, funcionam como um sinal para o músculo se adaptar e ficar mais forte. A questão, como quase tudo na vida, é a dose. Após a lesão, a produção dispara a níveis tóxicos, e o que era um sinal benéfico se torna um veneno que destrói a célula por dentro. E esse desequilíbrio não causa um dano pontual e pronto. Não, ele inicia uma reação em cadeia, um círculo vicioso terrível que se autoalimenta, empurrando o músculo para um estado de degeneração que piora com o tempo e muitas vezes se torna irreversível. Olhando para o quadro geral, fica claro como a lesão física lá no tendão é só o estopim. Ela prepara todo o cenário para esse caos microscópico que vem em seguida. A ruptura do tendão não é um evento isolado. Ela é o gatilho para uma cascata de problemas que levam diretamente ao aumento das EROS. Então, que gatilhos são esses? Basicamente 3. Primeiro, a descarga mecânica. O músculo para de ser usado como deveria. Segundo, a isquemia. O fluxo de sangue na região diminui, deixando as células sem oxigênio e nutrientes. E terceiro, a inflamação. A resposta de defesa natural do corpo sai de controle. Essa combinação explosiva faz as mitocôndrias produzirem EROS sem parar.
E este gráfico aqui resume a situação perfeitamente. De um lado, a produção de Eros, a tal fumaça tóxica, vai lá para o teto. Do outro, as defesas antioxidantes do corpo, que seriam a equipe de limpeza, não aguentam o tranco e diminuem. O sistema entra em colapso. E aqui está o pulo do gato, o coração do círculo vicioso. As próprias Eros começam a danificar as mitocôndrias. E o que acontece com uma usina de energia danificada? Ela funciona de forma ainda mais ineficiente e produz ainda mais fumaça. É um ciclo que se acelera. O dano gera mais Eros, que por sua vez geram mais dano. Certo, mas como essa fumaça toda se traduz na destruição real do músculo? As Eros não saem quebrando tudo diretamente. Em vez disso, elas agem como um sinalizador, um mensageiro que dá uma ordem muito clara para a célula, a ordem de se autodestruir. Esse processo acontece através das chamadas vias de sinalização. Imagine uma cadeia de comando. As Eros são o general, que dá a ordem. Essa ordem é passada de molécula em molécula, como oficiais, até chegar aos soldados na linha de frente que vão executar a tarefa. E a tarefa, neste caso, é desmantelar a própria célula muscular. E não é só uma ordem, não. São várias ao mesmo tempo. Esses esquemas parecem complicados, mas a ideia central é simples. As EROs ativam várias equipes de demolição simultaneamente. Não precisa decorar os nomes, como FOXO ou NFKB. O importante é entender que eles funcionam como gerentes de demolição. Recebem a ordem e ligam as máquinas que vão, literalmente, desmontar a célula por dentro. E o resultado é uma demolição sistemática e coordenada. Um sistema vai etiquetando as proteínas que devem ser destruídas. Outro sistema, a autofagia, funciona como um aspirador de pó gigante, engolindo pedaços inteiros da célula. E para piorar, a construção de novas proteínas é simplesmente desligada. É um ataque total. Ok. O cenário parece bem sombrio, eu sei. Mas a boa notícia é que, quando se entende o mecanismo do crime, é possível começar a pensar em como impedi-lo. Agora que a ciência identificou as ROs mitocondriais como as grandes vilãs, os pesquisadores estão desenvolvendo novas estratégias para combatê-las diretamente na fonte. E aqui está um vislumbre desse novo arsenal. As estratégias vão desde vitaminas, que já conhecemos, como a C e a E, até compostos naturais e, talvez o mais empolgante, drogas direcionadas como a mitoQ e a SS-31. Elas são como mísseis teleguiados, projetados para entregar antioxidantes exatamente dentro das mitocôndrias onde o problema começa. E esta citação, retirada diretamente do artigo científico, resume a esperança nesse campo. Mirar nessas EROs que vêm da mitocôndria é visto como uma estratégia muito promissora, não apenas para parar a destruição, mas para de fato preservar a função do músculo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final fascinante. Se for possível aprender a consertar e proteger nossas usinas de energia celulares no ombro, será que essa mesma abordagem não poderia ser a chave para combater a perda muscular do envelhecimento ou em outras doenças? Talvez estejamos diante de uma pista para destravar um novo nível de saúde para o corpo inteiro.